Bom dia, né? Vou dizer bom dia já. Tem um texto na Bíblia, está em Efésios capítulo 5, versículo 25. E na realidade, hoje eu vim descer aqui para fazer live, né? Mas Deus não me mostrou nada para falar, né? Porque ontem eu desci, comecei a falar de Deus, eu acabei ficando uma hora e meia mais ou menos mais. Foi tão rápido que eu nem vi. Mas tem vezes que você desce, você quer falar da sua vontade, mas não é assim, né? É um mistério que acontece, né? Então não tinha assunto para conversar, eu ia falar o quê? Coisa do, né? Então quando você começa a falar de Deus e que Deus traz um assunto, você vai falando e não tem fim. É lógico que você tem que ir uma hora encerrar, mas se você pudesse, você falaria sobre aquele assunto que Deus está trazendo, você falaria até o dia inteiro. Mas tem vezes que Deus não te traz nada para você falar. Então eu não estou fazendo live, eu gravei esse vídeo aqui porque das minhas marcações que eu marco, né? Uma vez alguém falou assim, por que você fica marcando com caneta na Bíblia, não sei o que, isso é a palavra de Deus, uma coisa, não sei o que. Pois sim, mas veja bem, isso é coisa de sectários, né? Eu falei assim, irmão, eu já sentei perto de vários irmãos e a Bíblia deles está colada às folhas ainda que nunca foram lidas. Veio do jeito que foi e veio da editora, do mesmo jeito tá, ele não leu. Qual que é pior? É você ler a Bíblia e marcar um versículo que tem um destaque, ou você tá com a Bíblia toda colada, folha por folha unida, porque você não leu, não refletiu sobre aquilo que está escrito? Porque Deus te pede para você ler. Estava até vendo agora de manhã também uma passagem de Bereia lá, onde o Paulo foi pregar lá e o povo de Bereia examinava para ver se aquilo que Paulo estava falando constava na escritura. Então é Deus que te pede para fazer isso, né? Então é Deus que te pede. E assim, ó, e uma coisa assim, eu só li esse versículo, né, o 25, que diz assim, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E aí eu fico pensando, se Cristo amou a igreja sem querer saber os defeitos dela, sem querer saber o que ela cometia, ele simplesmente amou primeiro. E às vezes tem certo assunto que acontece entre um casal que às vezes aquilo entristece o homem. E às vezes o homem entristece a mulher. Mas Cristo largou a igreja, abandonou a igreja, porque às vezes a igreja não estava seguindo o caminho que ele quer que ela siga. Você acha que Cristo entristece ele, mas ele abandonou a igreja? Ele não abandonou ainda. Porque Cristo ele veio aqui, eu sempre estou falando isso aqui, ele veio para nos transformar e o objetivo dele é transformar e ter uma igreja limpa, uma igreja pura para reinar com ele. Não vai ter como você pegar uma igreja impura e achar que ela vai subir e reinar junto com Cristo. A igreja somos nós temos que nos purificar, nós temos que nos santificar. Cristo não desistiu de nós. Senão ele não viria como ele vai vir pela segunda vez em nuvens de glória aqui para arrebatar a sua igreja. Ele não desistiu de nós. Mas nós temos que entender isso, que para subir e reinar junto com Cristo, nós temos que estar o que? Purificado. Nós temos que estar consagrado a Deus. Aquele inimigo que estava lá em cima, que foi jogado aqui para baixo, ele não estava, sabe, o espírito dele era de querer assumir o poder, de querer dominar sobre todas as coisas, querer ser importante, igual ou até maior que Deus. Deus quer que você se desnuda de toda a soberba, de todas as arrogâncias. Lá de Bereia, eles falaram que aquele povo que conhecia a palavra, eles se sentiam nobre. Nobre por quê? Porque eles eram superiores, os outros não. Porque quando você tem o conhecimento, quando você procura fazer a vontade de Deus e não andar no caminho do mal, você se torna uma pessoa nobre. Você se torna uma pessoa nobre. Então a nobreza vem do seu comportamento, do seu desejo de servir a Deus, da sua vontade de fazer a vontade de Deus. Isso te faz te tornar nobre e se tornar diferente das pessoas, não indiferente com as pessoas.
mas diferente. E as pessoas vão ver essa diferença e vão tentar pegar você como exemplo. Então Jesus diz assim, então Paulo diz assim: vós marido, amai as vossas mulheres, porque Jesus nos amou, amou a ponto de doar nossas vidas, a vida dele por nós, não é isso? Então ele faz essa comparação. E como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Você vê que o homem ele tem esse negócio, né? De, de querer proteger a família, querer proteger a esposa, os filhos. Porque é isso que Deus pôs na mente, no coração, no espírito do homem para fazer isso. Então amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Você acha que a igreja não comete falhas, não faz alguma coisa que desagrada a ele, mas mesmo assim ele está ali, ó. Então às vezes a mulher aborrece o homem, às vezes o homem quer sair de casa e ir embora. A mulher é diferente do homem em tudo, né? Olha, eu vejo assim a luta que a minha esposa passa, né, no dia a dia. Às vezes ela se aborrece a gente, mas as mulheres aborrecem a gente, mas a gente tem que entender, né? Porque nós, eu não sei o que acontece com nós, que nós não temos a espiritualidade que a mulher tem, né? De manejar com vários assuntos e ali resolver aqueles vários assuntos, né? E nós fazemos parte do mundo dela. Porque você pensa assim que não, mas a mulher, você está com algum problema, ela percebe, né? Você está com enfermidade, ela se preocupa, como ela te trata às vezes como até um filho, né? Então Jesus é assim também, Jesus ele cuida de nós, independente das nossas falhas, ele está ali cuidando de nós. Desde quando ele dá um acolcho, e às vezes a mulher da gente também fala algumas coisas para gente que a gente não gosta ali no momento, mas você tem que entender isso aí, né? Porque a mulher na realidade ela passa a substituir a mãe da gente, né? Depois sua mãe da gente parte e elas continuam aqui cuidando da gente. Talvez muitos não percebem isso, mas isso acontece. A mulher, ainda além de fazer todo um papel que a mãe fazia, né? A mãe fazia, ela te dá uma outra coisa, te dá filhos, te dá amor de homem e de mulher para você. Todo um cuidado que está na alma e na mente de uma mulher, no coração de uma mulher para com o homem. A mesma coisa é o homem para com a mulher. Por isso que Jesus está falando, o apóstolo Paulo escreveu que para que o homem ame a mulher da mesma forma que Jesus amou a igreja. Jesus ama a igreja. Se Jesus ama a igreja, ela não está preocupada e nem a fim de jogar fora, ou às vezes uma pessoa que às vezes precisa de correção, porque quando você está aqui nessa terra e está fazendo a vontade de Deus, você pode ter certeza de uma coisa: a palavra de Deus vai ter que ficar o tempo inteiro tentando procurando te corrigir. Porque se você for para a igreja e na primeira vez que você vai, você corrigiu de todos os pecados, de todos os seus defeitos, para que você vai mais para a igreja? Aí é que nem um vídeo que tem engraçadinho de uma criança lá, a mãe pergunta pro menininho, foi o primeiro dia para a escola, e pergunta: e aí filho, aprendeu as coisas, tudo? Ele falou: não, eu não aprendi, porque eu tenho que voltar amanhã de novo. Quer dizer, tinha que voltar de novo para a escola na manhã, quer dizer, ele não aprendeu tudo. É um vídeo assim que você pensa que é besteirinha, brincadeirinha, mas passa uma mensagem tremenda. E a igreja, o casamento é assim também. Você sempre está aprendendo, tirando lições. Ao invés de você explodir, então você reflita sobre aquilo que você está passando naquele momento. Pega isso como uma reflexão para você, né? Que você saiba se conduzir e caminhar, né, na vida matrimonial, né? E Jesus, ele caminha entre o seu povo. Ele não abandonou o seu povo ainda. Às vezes o povo não está fazendo a vontade dele como deve, mas ele continua ali. Continua amando, né? E zelando por ela. O esposo continua zelando das vossas esposas. A esposa continua zelando dos vossos esposos também.